Oi, pessoal. Hoje nós vamos revisar, dentro do que é pertinente à resolução da nossa segunda atividade, a respeito da ineficácia e da revogação de atos praticados pelo devedor antes da decretação da falência. O devedor, ele tendo conhecimento da sua situação financeira, da possibilidade de decretação da falência, ele pode vir a esvaziar, se desfazer do seu patrimônio empresarial. Dessa forma, vai gerar, prejuízos aos credores. Então, esses atos praticados pelo devedor de disposição do patrimônio antes da decretação da falência pode ser objeto de questionamento, de investigação por parte dos interessados, o que poderá ocasionar a invalidação ou a declaração de ineficácia em relação à massa falida. Em resumo, a decretação da falência lança uma suspeição sobre os atos praticados pelo falido antes da quebra. Então, os interessados poderão perseguir bens e valores que tenham sido retirados do patrimônio do falido por meio da ação revocatória ou da ineficácia de atos. Constatada a fraude ou ineficácia de atos, os beneficiários deverão devolver à massa falida os valores e bens que tenham recebido, providenciando em seguida a habilitação do crédito na classe que lhes couber no quadro geral de credores. O principal objetivo é reintegrar à massa falida os bens indevidamente retirados do patrimônio empresarial antes da decretação da quebra. Como nós vimos na imagem anterior, nós temos dois caminhos para investigar a eficácia dos atos praticados pelo devedor antes da quebra. Um deles é através da ação revocatória, onde deve ser comprovada a fraude praticada pelo devedor, e se trata de uma ineficácia subjetiva. O outro caminho é através da declaração dos atos de falência, que aqui nós vamos ter uma fraude presumida, presumida na lei, e trata-se de uma ineficácia objetiva. No artigo 129 da Lei de Recuperação e Falência, nós vamos ter listados os atos ineficazes, ou seja, os atos que não vão gerar efeitos em relação à massa falida. No caput deste artigo, nós temos que, independentemente se o terceiro contratante que negociou com o falido tinha ou não conhecimento do estado patrimonial e mesmo que os contratantes não tenham tido a intenção de fraudar credores, ainda vão ser configurados os atos listados no rol do artigo 129 como ineficazes. Então, são 7 atos tipificados por lei como ineficazes, e são eles que representam a fraude presumida, que caracteriza a irregularidade de modo objetivo. Nos incisos 1º, 2º e 3º do artigo 129, nós teremos atos que só serão considerados ineficazes se ocorrerem dentro do período do termo legal da falência, ou como também é conhecido, período suspeito. Esse termo legal da falência, ele é um lapso temporal ou um período que é definido pelo juiz que decreta a falência, conforme dispõe no artigo 99, inciso 2º da Lei de Recuperação e Falência. Então, conforme esse dispositivo, esse período do termo legal da falência, ele vai retroagir desde a data da sentença que decreta a falência até 90 dias antes do pedido de recuperação judicial ou de falência, ou ainda do primeiro protesto. Então, nesse caso, deve ser observada a causa da falência, se ela foi fundada em impontualidade justificada ou execução frustrada, dos atos de falência ou de convolução de recuperação judicial em falência. Fixado o termo legal, qualquer interessado poderá investigar a ocorrência de alguma das 3 hipóteses de ineficácia previstas no artigo 129, inciso 1 a 3 da Lei de Recuperação e Falência.
O termo legal terá por única finalidade delimitar o lapso temporal em que os atos citados nos incisos anteriores serão considerados ineficazes. Portanto, a prática deles somente gozará de presunção de fraude, evando-os de ineficácia se ocorrida dentro do termo legal. Todavia, se os referidos atos ocorrerem antes do termo legal da falência, somente poderão ser questionados por meio de ação revocatória, situação em que a fraude deverá ser comprovada pelo interessado que a alegar. Neste diagrama, nós temos representadas as hipóteses de ineficácia verificadas dentro do termo legal. No primeiro, que representa o artigo 129, inciso 1, pagamentos de dívidas não vencidas. O segundo, do inciso 2, pagamentos de dívidas vencidas por forma não prevista pelo contrato. E o inciso 3, constituição de direito real de garantia de dívida contraída anteriormente. Já no artigo 130 da Lei de Recuperação e Falência, nós vamos ter regulados os atos que são praticados pelo devedor antes da quebra, havendo a possibilidade de fraude. Então, são revogáveis atos praticados com a intenção de prejudicar os credores. E como mesmo expõe no caput deste artigo, provando-se o conluio fraudulento entre o devedor e o terceiro, que com ele contratar, e o efetivo prejuízo sofrido pela massa falida. Os atos revogáveis, eles têm ineficácia subjetiva, isso porque deverá ser feita a prova do elemento subjetivo que motivou o devedor empresário e o terceiro contratante. E tal finalidade só vai poder ser atingida através do ajuizamento da ação revocatória. Quanto à ação revocatória, ela busca realizar uma espécie de auditoria dos atos de disposição patrimonial praticados pelo devedor antes da decretação da quebra. Então, é um procedimento judicial no qual visa se retirar a eficácia contra a massa falida de atos que são praticados com a intenção de prejudicar credores. Então, aqui deve-se se provar, o conluio fraudulento entre o devedor e o credor e o terceiro contratante e o prejuízo sofrido pela massa falida. É muito importante que nós tenhamos em mente que quando da ação revocatória, nós precisamos provar a existência de fraude. Então, no caput do artigo 132, ele diz que a ação revocatória ela poderá ser proposta até 3 anos após a decretação da falência e poderá incidir sobre qualquer ato praticado antes da decretação da falência, não importando há quanto tempo tenha ocorrido esse ato. Na imagem, nós temos o resumo esquemático da ação revocatória. A sentença que julga procedente a ação revocatória declara a ineficácia do ato e determina o retorno dos bens à massa falida. A ação revocatória ela deve ser proposta até 3 anos após a decretação da falência e tem como legitimados ativos o administrador judicial, qualquer credor e o Ministério Público. Esses são os mesmos legitimados ativos que podem propor a ineficácia dos atos. Já os legitimados passivos são todos os que figuram no ato, terceiros adquirentes, herdeiros e legatários. A ação revocatória tramita no próprio juízo falimentar e segue o rito ordinário do CPC. E da sentença caberá apelação. Agora nós vamos passar à resolução das questões propostas pela segunda atividade. A questão 1, ela foi feita em cima de um acórdão que julgou uma apelação da comarca de São Paulo no ano de 2013 e nós vamos utilizar esse acórdão para fundamentar as nossas respostas. Interpretando a questão 1, sabemos que primeiro a massa falida, Sociedade Incorporadora Jardim do Seridó, ajuizou a ação revocatória falimentar em face dos Correios, Joaquim José, Maria José e Banco Santana do Seridó. A sentença de primeiro grau julgou procedente a ação para declarar sem eficácia, em relação à massa falida, uma dação em pagamento feita por
Joaquim José e Maria José, então administradores da pessoa jurídica falida, em favor do Banco Santana do Seridó, referente a um imóvel da propriedade dos primeiros. Os corréus interpuseram apelação. A questão também nos fornece os dados do negócio jurídico que foi feito em 19 de março de 2015, sendo que a falência da sociedade foi decretada em 20 de maio de 2015, em razão da execução frustrada, havendo o magistrado ACOR retrotraído o termo legal da falência em 90 dias a contar da data da quebra. A questão ainda destaca que a falência teve seus efeitos estendidos para Joaquim e Maria, que foram os administradores da pessoa jurídica, em 19 de junho de 2018. A letra A da questão 1 quer saber o que é um termo legal da falência, como ele ocorre, quais as suas consequências para as partes, e também pergunta o que é a ação revocatória e seus pressupostos. Então, nós já vimos, no nosso momento de revisão, que o termo legal da falência ou período suspeito corresponde a um lapso temporal determinado pelo juiz na sentença que decreta a falência, conforme lá o artigo 99, inciso 2 da Lei de Recuperação e Falência. Então, o termo legal da falência nada mais é do que um período de suspeição sobre os atos praticados pelo falido antes da decretação da quebra. E como nós vimos, lá no artigo 129, nos incisos 1, 2 e 3, se aqueles atos eles forem praticados no período de suspeição, dentro desse termo legal da falência, eles terão sua ineficácia presumida e não terão mais efeitos em relação à massa falida. Então, os bens que partiram daquela negociação no qual se presumiu a fraude, eles retornarão, eles voltarão a compor a massa falida. Em relação à ação revocatória, como nós já vimos anteriormente, trata-se de um procedimento judicial que visa a constatar a ineficácia de atos praticados pelo devedor antes da decretação da falência com a intenção de prejudicar credores. Então, aqui nós devemos provar realmente a existência de fraude, seja através do conluio fraudulento entre o devedor e o terceiro contratante, e o prejuízo sofrido pela massa falida. A letra B da questão 1 informa que os apelantes pleiteiam a reforma da sentença, alegando que o negócio jurídico impugnado fora feito em data anterior à data de decretação da falência, sendo que a ineficácia seria apenas a partir da quebra. Já os apelados sustentam a manutenção da decisão de primeiro grau em função de um negócio atacado ter sido feito no período suspeito e, portanto, estaria maculado pelo efeito da ineficácia, que seria, nesse caso, objetiva. Então, o que se quer aqui é que, enquanto relator, nós possamos solucionar esse caso com base nos argumentos que foram fornecidos na questão. Na letra C, pede que se atente em seu voto para o fato de que os apelantes alegaram, em matéria preliminar de mérito, a falta de interesse de agir da massa falida em razão da ação revocatória ter sido ajuizada em face de ato praticado antes da extensão dos efeitos da quebra a eles, arguindo assim que haveria inadequação da ação usada, a revocatória, que é a ação que pressupõe a quebra. Analisando a questão, nós veremos que o negócio jurídico envolve um bem imóvel e, por isso, o ato considerado ineficaz corresponde ao disposto no artigo 129, inciso 7, que versa: são ineficazes em relação à massa falida os registros de direitos reais e de transferência de propriedade entre vivos por título oneroso ou gratuito, ou a averbação relativa a imóveis realizados após a decretação da falência, salvo se tiver havido prenotação anterior.
Com base no acórdão, o caso exposto, ele independe do período suspeito e por isso nós damos razão às alegações dos apelantes, uma vez que o negócio jurídico ele foi realizado antes da decretação da quebra e para que o ato ele seja considerado ineficaz, ele deveria ser feito a partir da decretação da falência, né, conforme o inciso 7º do artigo 129. Então, o negócio jurídico ele foi celebrado mais de 3 anos antes dos efeitos da falência serem estendidos aos administradores expostos na questão. André Luiz ressalta no trecho seguinte que a simples operação de venda de bens imóveis do devedor ou a mera constituição de garantia sobre eles antes da decretação de sua falência, ainda que dentro do período suspeito, é plenamente válida e eficaz. Esse sempre foi o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça. Incorrendo demonstração de fraude, é eficaz em relação à massa falida a alienação de imóvel de sua propriedade ocorrida dentro do termo legal da falência, também denominado período suspeito, mas anteriormente à declaração da quebra. Sendo assim, nós devemos considerar que o negócio jurídico ele foi eficaz. Já na letra C da questão 1, segundo o acórdão, preliminarmente, nós podemos considerar que não há que se falar em ausência de interesse de agir por suposta inadequação procedimental, pois o fato de o ato ter sido praticado no período suspeito após a decretação da falência, nesse caso, é irrelevante no plano das condições da ação, vez que o interesse processual vai existir em ambos os casos. Como foi discutido anteriormente, a ineficácia dos atos praticados pelo devedor antes da decretação da falência pode ser suscitada de duas formas, seja através do ajuizamento da ação revocatória ou através da declaração da ineficácia dos atos praticados pelo falido. No artigo 129, em seu parágrafo único, diz que a ineficácia poderá ser declarada de ofício pelo juiz, alegada em defesa ou pleiteada mediante ação própria ou incidentalmente no curso do processo. Então, em resumo, em qualquer hipótese prevista no artigo 129 da Lei nº 11.101/2005, caso não seja possível comprovar a ineficácia do ato em razão dos limites temporais estabelecidos ou por necessidade de maior dilação probatória, poderá o interessado valer-se da ação revocatória, falimentar, situação em que a fraude deverá ser comprovada para propiciar a nulidade do ato que tenha causado prejuízo à massa falida. Nesse caso, o autor optou pelo ajuizamento da ação revocatória, mas como já foi bastante debatido, haveria a necessidade de se comprovar a fraude do negócio jurídico. Passaremos agora a discutir sobre a questão 3. O enunciado da terceira questão diz que a Sociedade Incorporadora Carnaúba dos Dantas teve sua falência decretada em 23 de abril de 2014 pelo juízo da comarca de Acari, pelo critério da impontualidade injustificada, tendo sido estipulado o termo legal da falência a partir de 90 dias na contagem da lei, a partir da data de 22 de agosto de 2013, data do primeiro protesto que consta nos autos. Ocorre que, investigando o caso, você, advogado da sociedade falida, descobre que o citado protesto havia sido cancelado ainda em 2013, sendo que o fato passou despercebido pelo magistrado quando da decisão. Sabendo que há um outro protesto, que é o segundo que se tem notícia, em data de 14 de outubro de 2013, atente para o seguinte. Aí abaixo nós temos as nossas duas tarefas. Na letra A, está pedindo que se explique o que é o termo legal da falência, suas consequências para o falido, a contagem de prazo e o modo de sua aferição pelo juízo falimentar. A letra B quer saber qual a medida judicial cabível para defender os interesses do seu cliente, que é a sociedade falida, no sentido de evitar que o período suspeito atinja atos praticados entre maio e junho de 2013.
Assim como na letra A da questão 1, na letra A da questão 3, pede o conceito do termo legal da falência, que nós já discutimos. Assim como também já vimos que no inciso 2 do artigo 99, diz que o início do período suspeito é de até no máximo 90 dias anteriores, seja do pedido de falência, do pedido de recuperação judicial ou da data do primeiro protesto, né? Excluindo-se para essa finalidade os protestos que tenham sido cancelados. Então, na questão 3, o pedido de falência ele foi fundado em pontualidade justificada. Então, nesse caso, o período suspeito ele será contado de até 90 dias anteriores da data do primeiro protesto por falta de pagamento. Considerando os dados da questão, aqui na imagem nós temos a representação gráfica do termo legal da falência ou período de suspeição, no caso de falência fundada em pontualidade injustificada. Temos que o primeiro protesto, excluídos os cancelados, foi realizado em 14 de outubro de 2013. Então, retrotraindo os 90 dias, o início do termo legal da falência será no dia 16 de julho de 2013 e o final será o dia da decretação da falência, que foi no dia 23 de abril de 2014. Para responder a letra B da questão 3, nós vamos nos fundamentar no artigo 100 da Lei de Recuperação em Falência, que diz que da sentença que decreta a falência, cabe agravo do instrumento. Então, essa vai ser a medida judicial utilizada pelo falido. E como nós vimos na imagem anterior, que demonstra o período suspeito com os dados fornecidos pela questão 3, nós temos que o início do termo legal da falência será no dia 16 de julho de 2013 e termina no dia 23 de 4 de 2014, que é o dia da decretação da falência. Então, não vai abranger os atos praticados em maio e junho de 2013. Bem, gente, para finalizar a nossa explanação, a gente tem o número 3, letra C, que havendo um pedido revocatório nos autos do processo de falência requerendo a revogação do pagamento de uma dívida que venceria apenas em 12 de setembro de 2013, mas que fora por seu cliente paga de modo adiantado em 3 de 7 de 2013, defenda-se apresentando a peça correta e os argumentos que entende necessário. A gente pode notar desde um primeiro início que essa parte que entra com o pedido revocatório nos autos do processo de falência, ela tem o objetivo de invalidar essa antecipação do pagamento da dívida, tornando-a ineficaz. Então, antes de mais nada, é interessante a gente discutir um pouco sobre o que é ato nulo, anulável e ineficaz. O ato nulo é o ato que, embora reúna os elementos necessários à sua existência, foi praticado com violação da lei, à ordem pública, aos bons costumes ou à inobservância da forma legal. O ato nulo precisa de decisão judicial para a retirada da sua eficácia, produz efeitos antes a anulação. O ato anulável é aquele ato que possui defeitos sanáveis e ele pode ser convalidado desde que não prejudique terceiro e não seja ato lesivo ao interesse público. Em relação ao ato ineficaz, eu trouxe aqui a teoria da ineficácia apresentada por Manuel Justino Bezerra Filho, que relaciona-se totalmente com o assunto a que nós temos a tratar. Então, segundo ele, a teoria da ineficácia conduz ao reconhecimento de que o negócio fraudulento sem defeitos internos, vício da vontade, incapacidade do agente, etc., produz seus efeitos em relação ao devedor alienante e ao terceiro com quem ele contratou, sem atingir, porém, a esfera jurídica da massa falida. Já o ato nulo é inválido e não produz efeitos. Então, a gente tem que o ato ineficaz produz efeitos apenas em relação às partes contratantes, a parte que ofereceu o contrato e ao terceiro que contratou, não atingindo, portanto, a massa falida. Em relação aos atos ineficazes,
O artigo 129, incisos 1, 2 e 3 e parágrafo único tratam sobre essa perspectiva. Vou ler para vocês esses pontos. Seção 9. Da ineficácia e da revogação de atos praticados antes da falência. Artigo 129. São ineficazes em relação à massa falida, tem ou não o contratante conhecimento do estado de crise econômico-financeira do devedor, seja ou não intenção deste fraudar credores, diz o inciso 1 do artigo 129 da Lei 11.101, Lei de Falências e Recuperação Judicial. O pagamento de dívidas não vencidas, realizada pelo devedor dentro do termo legal, por qualquer meio extintivo do direito de crédito, ainda que pelo desconto do próprio título. Inciso 2. O pagamento de dívidas vencidas e exigíveis realizada dentro do termo legal, por qualquer forma que não seja a prevista pelo contrato. Inciso 3. A constituição de direito real de garantia, inclusive a retenção, dentro do termo legal, tratando-se de dívida contraída anteriormente, se os bens dados em hipoteca forem objeto de outras posteriores. A massa falida receberá da parte que devia caber ao credor da hipoteca revogada. Parágrafo único. A ineficácia poderá ser declarada de ofício pelo juiz, alegada em defesa ou pleiteada mediante ação própria, ou incidentalmente no curso do processo. Esta última, como a gente sabe, foi a forma que foi utilizada no nosso processo estudado no caso concreto. Então, gente, a partir disso, a gente pode remeter ao início da questão. Por quê? Porque a gente sabe que o período suspeito ele vai ser contado, nesse caso de impontualidade injustificada, que foi apresentada pela questão em caso concreto, vai ser contada a partir de 90 dias antes do primeiro protesto. Porém, o primeiro protesto, como a gente sabe, ele foi cancelado. Então, essa contagem vai ser a partir de 90 dias antes do segundo protesto, que a gente chega ao dia 16 de 7 de 2013. Então, os atos suspeitos, a partir do termo legal de falência, ele vai ser contado a partir da data do dia 16 de 13 ao dia em que foi decretada a falência por meio de uma sentença, que foi o dia 23 de 4 de 2014. Então, o período suspeito ele vai se configurar entre esse lapso temporal em que os atos praticados por essa empresa eles serão considerados suspeitos. Então, uma vez que esse ato ele for praticado durante esse lapso, ele será encaixado de acordo com os critérios do artigo 129. Então, ele será ineficaz. Portanto, como a gente pode notar, essa antecipação da dívida ela foi paga no dia 3 de 7 de 2013, ou seja, 13 dias antes do dia que se iniciou esse período suspeito a partir do termo legal de falência. Então, esse seria o ponto que poderia ser alegado em sede de defesa por esse advogado na qual pergunta a questão. Por isso, eu notei aqui, por isso, tal adiantamento não será considerado ato ineficaz, pois não foi realizado durante o período suspeito, do dia 16 de 7 de 2013 a 23 de 4 de 2014. Para corroborar com esse entendimento, Manuel Justino Bezerra Filho, ele diz que os atos listados nos incisos 1, 2 e 3 do artigo 129 são ineficazes, desde que praticados dentro do termo legal, consagrando a lei presunção juris et de jure, de que aqueles que contrataram com o empresário dentro do termo legal tinham conhecimento de que se tratava de um período dentro do qual aquele ato não podia ser praticado. Porém, como comentado anteriormente, esse pagamento antecipado da dívida ele foi realizado antes do início do termo de falência, o que não consideraria, então, um ato suspeito e, portanto, não está sujeito a ser um ato ineficaz.
Como advogado da empresa, a questão pergunta qual seria a peça correta a se entrar para alegar esses fatos até então mencionados. Como se trata de uma simples petição dentro do curso do processo, será necessário e totalmente eficaz um simples pedido por parte desse advogado contestando, alegando o fato mencionado. Se, diferentemente, fosse uma ação autônoma pedindo a revogação, uma ação revocatória, a parte claramente ia fazer uma contestação e não uma simples contestação durante o curso do processo. Só para deixar claro que pode tanto ser uma ação autônoma como um simples pedido durante o curso do processo, né? Nesse caso, foi durante o curso do processo. Isso bem deixou claro o parágrafo único do artigo 129 da LRF. Então, gente, era isso que eu tinha para esclarecer sobre esse ponto da questão C, da letra 3, atividade do grupo 3. Espero que tenha ficado de uma maneira clara para todos vocês. Se surgir alguma dúvida, algum questionamento, pode me procurar. Estou à disposição de vocês. E é isso, espero que tenham gostado e até uma próxima. Olá, queridos amigos e colegas. Estamos aqui nos encontrando mais uma vez. Espero que todos estejam bem nesse momento complicado de pandemia, de crise política. Mas seguimos, né, com nossos estudos, tentando ocupar nossa mente com coisas produtivas, que nos dê rendimento. E hoje estamos aqui mais uma vez em resoluções de questões. Dessa vez, nesse momento, né, vamos analisar um pouco a questão 2 do grupo 2. Então, diante desse caso exposto, temos Carlos, um cliente de uma relação trabalhista, um cliente de um advogado que vai entrar com uma ação trabalhista frente à Justiça do Trabalho, pleiteando um crédito trabalhista que foi concretizado em uma sentença de R$40 mil frente à Sociedade Peças Metálicas e Pregos do Seridó Limitada. Essa reclamação trabalhista foi agida na comarca de Currais Novos. E o juiz concedeu esse crédito, né, condenando essa empresa ao pagamento de R$40 mil. Porém, o advogado da parte, ele percebeu que depois dessa sentença, ele percebeu que essa empresa ela estava frente a um processo de falência e que esse processo de falência ele já estava em fases bem avançadas e por isso já tinha acontecido a fase de habilitação de créditos em relação aos credores daquela empresa em situação de falência. E dentre esses créditos, o crédito do seu cliente ele não estava listado. E aí se indaga na letra A se há a possibilidade ou não de requerer ainda esse crédito retardatário. Então, à vista disso, o artigo 10 da Lei LRF, a Lei 11.101, que espero que todos estejam com a lei aí na mão, porque essa lei é quem nos guia em todo esse processo de falência e recuperação empresarial, a disciplina na qual estamos pagando. Então, esse artigo ele diz que, não observado o prazo estipulado no artigo 7º, parágrafo 1º desta lei, as habilitações de crédito serão recebidas como retardatárias. Parágrafo 6º. Após a homologação do quadro geral de credores, aqueles que não habilitaram seu crédito, que é o caso a que estamos analisando, poderão, observado no que couber o procedimento ordinário previsto no Código Civil, requerer ao juízo da falência ou da recuperação judicial a retificação do quadro geral para a inclusão do respectivo crédito. Então, esse artigo 10, parágrafo 6º, nos responde a esse questionamento. E ainda mais, diz qual é o juízo competente para entrar com esse pedido retardatário
para habilitar esse crédito. Então, a ação assim tentada pelo autor, na figura de seu advogado, logicamente, né, é a ação incidental de habilitação retardatária de crédito pautada em título judicial trabalhista oriunda da Justiça Especializada, que é a Justiça do Trabalho, como a gente já avaliou anteriormente, né? Um crédito de 40 mil que foi deferido em sentença e, portanto, já vem especificado nessa sentença esse crédito que a gente vai até discutir um pouco mais adiante. Assim como diz que o juízo da falência e da recuperação será o juízo competente para se fazer esse pedido. Então, nesse mesmo sentido, a gente teve um acórdão que foi pautado nessa mesma dinâmica processual do caso concreto aqui apresentado. Havia uma ação proposta por Luiz Mário dos Santos Reck, com igual título, oriundo de uma justiça especializada, um crédito trabalhista, com pedido de habilitação retardatária, da mesma maneira da qual estamos avaliando. E essa ação era uma ação de falência, era de uma empresa chamada Pires Infraestrutura, Saneamento, Logística e Serviços Auxiliares Limitada. Então, durante o processamento, já respondendo um pouco a letra C, durante o processo, o MP ele requeriu que fosse o titular do crédito intimado a instruir melhor o seu pedido, alegando que só a certidão não seria o meio probatório suficiente. Então, lendo aqui um pouco do acórdão, como a gente vai avaliar processo passo a passo, né? O juiz da causa, ele negou esse requerimento do Ministério Público e, ao mesmo tempo, ele deferiu por uma decisão interlocutória a habilitação desse crédito retardatário, podendo agora esse credor fazer parte da lista de credores, se juntando aos outros credores que já antes estavam listados a partir do processo de falência e da habilitação junto com o administrador judicial. Então, o PARCT, o Ministério Custo Legis, né, ele não ainda satisfeito de jeito nenhum com apenas esse título, ele interpôs recurso de agravo de instrumento. Por que agravo de instrumento? Porque foi esse deferimento de habilitação desse crédito retardatário, ele foi feito por uma decisão interlocutória. Por isso, o recurso que coube ao Tribunal de Justiça de São Paulo foi o agravo de instrumento. Então, pessoal, a gente pode perceber claramente que há uma insistência do Ministério Público em relação a esse título. Mas esse título, oriundo de uma justiça especializada, ele não é capaz de participar também da lista de habilitados para receber o crédito daquela empresa. A respeito disso, o artigo 6º, parágrafo 2º da lei na qual estamos trabalhando desde o início, a Lei 11.101 de 2005, diz que é permitido pleitear perante o administrador judicial a habilitação, exclusão ou modificação de créditos derivados da relação de trabalho, mas as ações de natureza trabalhista, inclusive as impugnações a que se refere o artigo 8º desta lei, serão processados perante a Justiça Especializada até a apuração do respectivo crédito, que será inscrito no quadro geral de credores pelo valor determinado em sentença. Então fica claro, a gente realmente tem tudo em relação a esse processo, porque a gente tem uma sentença oriunda de uma justiça especializada, Justiça do Trabalho, dotada de fé pública, como a gente também já trabalhou isso em outra aula, na qual é totalmente necessária e útil para que essa parte, diante de seu advogado, ele pleiteie esse crédito e adentre junto com os outros habilitados a cobrar esse crédito,
que, importante lembrar, esse crédito ele é trabalhista. Isso vai fazer uma diferença em relação ao pagamento de todos os credores após o processo de falência, como a gente vai analisar daqui a pouquinho. Então, uma vez reconhecido o crédito e seu valor na justiça especializada, será ele incluído claramente, obviamente, no quadro geral de credores, de acordo com o valor determinado na sentença judicial, que foi os R$40 mil. Então, em relação a todo esse questionamento, frente a esse agravo de instrumento, eu trouxe aqui partes do que o relator Boris Kaufmann falou nesse acordo sobre a sua decisão em relação a esses questionamentos realizados pelo Ministério Público. Então, em sua fala, ele destacou: é bastante claro o artigo 6º, parágrafo 2º da Lei 11.101 de 2015, o que a gente acabou de ler, né? Que determina que a verificação da existência do crédito derivado da relação de trabalho na fase judicial ou através da impugnação à lista elaborada pelo administrador judicial, bem como a fixação de seu valor, é competência funcional da Justiça do Trabalho, de sorte que, havendo certidão apontando o montante do crédito de que é titular o empregado, com acréscimo de juros e eventuais multas, deve ele ser incluído no quadro geral de credores. Se a certidão equivocadamente englobou quem não pertence ao trabalhador, a matéria escapa da competência do juiz da recuperação da falência, devendo ser suscitada perante a justiça especializada, quem dirá a última palavra acerca do montante do crédito e acerca de ser devida ou não a inclusão de multas. Ou seja, só um adendo. A competência para avaliar a legitimidade do título, se aquele título possui algum defeito, algum vício, é a justiça especializada, mais uma vez, e não a justiça o juízo da falência. E aqui ele deixou isso mais uma vez bem claro. Desse modo, continuando a fala do relator, sem razão, o recorrente, quando sustenta a necessidade de juntada de peças da reclamação trabalhista, a fim de se verificar a correção do valor apontado na certidão, matéria que deve ser objeto de exame nos autos da ação trabalhista e pela Justiça Trabalhista. Por fim, ele não se conhece do agravo retido, negando-se provimento ao agravo de instrumento. Diante disso, fica claro todo esse questionamento em relação a esse título. Foi um título oriundo mais uma vez frisando, de uma justiça especializada competente, a justiça trabalhista, na qual a sua legitimidade cabe a essa justiça. Aqui, em relação ao juízo falimentar, cabe apenas a certidão que, a partir da sentença que comprova esse crédito de R$40 mil e que claramente, como a lei mesma afirmou, ela tem competência para adentrar esse crédito dentro da lista de credores a partir do devedor da falência, né? No caso, a empresa na qual já mencionamos. E só para concluir, finalizar o nosso apontamento, é válido ainda destacar que esse crédito ele é trabalhista, oriundo da Justiça do Trabalho. E esse crédito, como a gente vai analisar posteriormente, mas já adiantando, ele possui preferência de pagamento em relação aos outros créditos também habilitados. É o que diz o artigo 83, inciso 1 da LRF.